O fato é que o que aconteceu ontem mudou os olhos do mundo. A esquerda está desesperada, apavorada. Como pode um país tão pequeno como El Salvador chamar a atenção do mundo e apavorar a esquerda do mundo inteiro? O próprio presidente responde. Eu já falei para vocês do Nayib Bukele. Pois é, ganhou a eleição. Dá uma olhada, só para você ter uma noção do quanto a esquerda tem medo. Esse vídeo aqui está viralizando, mostrando uma das ações do Bukele, além de enfrentar as gangues, de combater a corrupção. Dá uma olhada. O presidente de El Salvador, Bukele, vem fazendo uma revolução no país. Ele mandou derrubar e desmembrar um monumento comunista que havia no país e transformar em tampas de bueiros. O que vocês acham dessa iniciativa? É o seguinte, o Bukele veio com mão firme e deu o seguinte recado: aqui comunista não se cria, aqui esquerdista não se cria e aqui criminoso não se cria. Pegou um país devastado, destruído, um dos países mais violentos do mundo. Resolveu encarar as gangues, resolveu encarar o Supremo Tribunal Federal de lá, resolveu encarar os políticos corruptos de lá e falou: eu vou fazer a diferença. Acontece que a grande mídia está dizendo o seguinte, que ele é um ditador. É um ditador antidemocrático por fazer a vontade do povo. Olha que coisa engraçada. E os números mostraram isso, que ele fez a vontade do povo. Foi assustador para qualquer esquerdista. Matéria do Conexão Política. Nayib Bukele larga na frente e lidera a apuração presidencial. Aqui já era suficiente para a esquerda do mundo, antenada nisso aqui, abrir os olhos e falar: meu Deus, tem coisa errada acontecendo. Em comunicado oficial, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informou que os números internos apontam sua vitória, cravando mais de 85% dos votos e um mínimo de 58 dos 60 deputados na Assembleia. O recorde em toda a história democrática do mundo. Então, ele é o ditador mais democrático do mundo. Sabe por quê? Teve alguns pontos interessantes aqui. O primeiro dos pontos é que o Bukele errou. Ele falou que ia eleger dos 60 deputados lá, 58. Nesse número ele errou. Não foi 58, foi 59. Mas olha só, o Guto Zacarias foi para El Salvador para acompanhar. E olha esse detalhe aqui. Ele explicou, né? Nayib Bukele foi reeleito. Realmente confirmou. Mais um mandato presidencial em Salvador. O estrondoso 85% dos votos que recebeu demonstraram que a população apoia as medidas duras de combate ao crime. Liberdade para quem quer viver honestamente e cadeia para quem quer cometer crimes. Mas tem um ponto mais interessante ainda. Nayib Bukele é reeleito presidente em El Salvador com estrondosos 85% dos votos, além de conseguir eleger 59 dos 60 deputados federais. Elegeu todos aqueles que apoiavam Nayib Bukele. Só que tem um detalhe. Com mais de 3 mil observadores internacionais, 3 mil foram para observar as eleições porque tinham medo de que Nayib Bukele fosse um ditador assim como Nicolás Maduro. Então, com mais de 3 mil observadores internacionais, o pleito livre se torna a prova de que a população do país apoia medidas duras de combate ao crime. Pois é. Olha só, 3 mil pessoas, observadores internacionais, foram para acompanhar as eleições. As eleições foram livres, totalmente livres, diferente demais das eleições venezuelanas. O povo escolheu não só o Bukele, como 59 de todos os 60 deputados. Ou seja, nunca mais, mas nunca mais, a criminalidade, a corrupção e a violência retornem ao Salvador. Um dos países mais corruptos do mundo, um dos países mais violentos do mundo, de repente se torna um exemplo para o mundo de como é uma gestão verdadeiramente de direita. Acontece que ele mesmo mandou o recado. Nesse vídeo aqui que está circulando,
nas redes sociais, tem outro vídeo também, onde ele cita o Brasil, e nós vamos falar sobre vídeo. O Nayib Bukele falou: por que os olhos do mundo estão voltados para um país tão pequeno? Porque, puro e simples, ele tem medo do poder do exemplo. Nós, salvadorenhos, somos proprietários de um país pequeno, mas nós ensinamos-lhes tudo que pode ser resolvido se houver vontade. Vale a pena você assistir o vídeo, que tem só 1 minuto. Assiste comigo. ¿Por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. ¿Por qué tantos? Resumindo, eles, os corruptos, os criminosos, os bandidos, têm medo do poder do exemplo. E este é o grande problema pelo qual o mundo está de olho em Salvador. Esse discurso que ele fez não foi o discurso final de posse, não. Esse eu não vou colocar, foi um pouco extenso, só vou citar para vocês. Esse primeiro discurso foi antes de iniciar a votação. Foi o pré-discurso. O discurso mesmo, ele lembrou do Brasil. E aqui ele falou que países como o Brasil são parceiros de criminosos, diz Nayib Bukele em discurso pós-eleição. Durante uma coletiva de imprensa na virada de domingo para segunda-feira, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi questionado sobre a criminalidade no país. Como tem mostrado a conexão política quanto ao direitista que assumiu o país, El Salvador era apontado como um dos locais mais perigosos do mundo. Desde que assumiu o poder em 2019, o governo de Bukele realizou milhares de prisões contra criminosos, inaugurou diversas unidades prisionais e empregou as forças armadas nas ruas para combater a criminalidade. De modo energético, Nayib conseguiu neutralizar gangues violentas que assolavam o território caribenho. Sua gestão focou na reação da segurança pública antes dominada por décadas de guerras entre gangues, que resultou em colapso econômico, milhares de mortes e de civis inocentes em uma forma de migração. Durante o discurso, ao falar sobre a criminalidade, o mandatário foi enfático e afirmou que países como o Brasil são parceiros de criminosos. Abre aspas. El Salvador está resolvendo seus problemas com vontade política e apoio do povo. Por isso, que esse exemplo se aplica no Brasil e em qualquer país do mundo, disse Nayib em coletiva aberta com repórteres e mídias de todo o mundo referentes ao local. Ou seja, ele já demonstrou que aqui no Brasil ele vai dar apoio às eleições. Ele já citou Brasil e Colômbia, especificamente, e falou que aqui no Brasil é possível. E aí o recado foi claro. Então, por que estão com medo? É simples. Porque esse populismo barato de picanha e cervejinha até pode convencer alguns incautos, mas não vai durar muito tempo, porque a picanha e a cervejinha nunca vêm. Agora, o discurso sério de que é possível combater a criminalidade e que depois que a criminalidade acaba, que a corrupção acaba, a picanha e a cervejinha fica mais barata, esse discurso é verdadeiro. E esse discurso é o discurso que pode fazer a diferença. Enquanto lá em El Salvador eles celebram e tem um presidente que resolveu enfrentar a corrupção, enfrentar a criminalidade, enfrentar as gangues, aqui no Brasil nós acompanhamos um banho de sangue.
Pois é. Depois da morte do policial, do Wesley aqui, da Rota, a polícia foi pra cima. Matou 6 só em 24 horas, em nova operação em busca dos assassinos de PM da Rota. Ativistas protestaram nas redes, isso é chacina e vingança. Sabe por que o Brasil não vai pra frente? Esses ativistas deveriam responder por crime. Porque é o seguinte, são essas pessoas, são esses indivíduos, são esses seres que vão contra os policiais e passam pano para a criminalidade. A quem interessa essa criminalidade desses tais ativistas? A quem interessa? Mas eles sabem, depois de ver o Nayib Bukele, que esses dias estão contados. É questão de tempo. Se você analisar a estrutura toda, a esquerda levou anos e anos para estar no poder. A direita começou, mas a direita não acabou ainda não. A semente da direita já foi plantada. E mais cedo ou mais tarde vai surgir alguém com a coragem de Nayib Bukele, mais cedo ou mais tarde vai surgir alguém com o projeto e com a coragem de Nayib Bukele para fazer a diferença no Brasil. Então, é questão de tempo. Eu garanto uma coisa para vocês. Se alguém aparecer com um discurso, eu vou acabar com a criminalidade, pode ter certeza que esse vai ter mais votos do que o discurso da picanha e da cervejinha. Pois é, grande vitória para a América toda e para o mundo também, que mostra, pelo exemplo de um país tão pequeno, que dá para fazer a diferença. E aí, só para sacanear um pouco mais a turma da esquerda que assistiu esse vídeo aqui, olha só quem está voltando. Claudia Tenney indica Trump ao Prêmio Nobel da Paz por acordos no Oriente Médio. A representante republicana de Nova York, Claudia Tenney, indicou o ex-presidente Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz, sustentando que o direitista teve um papel fundamental nos acordos de Abrão. A indicação ocorre poucos dias após a morte de 3 soldados americanos em ataque de grupos de apoiadores do Irã. É o seguinte, lá nos Estados Unidos, Trump está voltando. As pesquisas, os indicadores mostram que mesmo que Biden consiga resolver os problemas econômicos que os Estados Unidos se embrenhou depois da pandemia, o povo não quer o Biden. O povo já não aguenta mais o Biden. O discurso woke do Biden, o discurso esquerdista do Biden já não agrada mais ninguém. E aqui no Brasil, o atual presidente está indo no mesmo sentido. Então, assim, é questão de tempo até Trump voltar. Então, tem Bukele em El Salvador. Aqui na região, a direita vem ganhando força. A Argentina veio o Milei, nós temos aqui o Lacalle Pou. Então, as coisas vão tomando diferença. No Equador, vocês viram que o presidente já chegou e falou, eu vou fazer igual Nayib Bukele, eu até vou falar disso com vocês num próximo editorial. Mas, enfim, a esquerda inteira, do mundo inteiro, viu uma formiguinha, um país formiguinha, apavorar os gigantes comunistas do mundo. Abre o olho.